Atenção porque vai começar a aula de ciências. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Peguem seus materiais e vamos para a correção da atividade anterior. Então, na primeira questão, ele dava um texto e perguntava: a consequência mais grave de processo de desmatamento do cerrado sobre os solos desse domínio é. Então, a alternativa correta seria a letra B, que fala a redução da laterização natural. Na segunda questão, ele diz: o Brasil enfrenta diversos problemas ambientais que prejudicam as diferentes espécies que aqui vivem. De acordo com o IBGE, 3 problemas ambientais são os mais relatados no Brasil. Então, ele pediu para vocês marcarem a alternativa que falava esses 3 problemas. Então, seria a alternativa A, em que diz a poluição do solo, poluição da atmosfera e a contaminação por metais pesados. Na terceira questão, ele diz: um dos principais problemas ambientais que acontecem no Brasil são decorrentes do acúmulo de sedimentos nos ambientes aquáticos, desencadeando obstrução dos fluxos de água e destruição desses habitats. Então, esse problema é conhecido como, a alternativa correta seria a letra C, assorreamento. Na quarta questão, ele dava uma questão de assinalar também, e a alternativa correta seria a letra E. E na quinta questão, ele diz: as queimadas são um problema ambiental grave enfrentado em nosso país. Analise as alternativas e marque aquela que não indica uma consequência das queimadas. Então, seria a resposta da letra C, que diz que a diminuição dos nutrientes no solo. Então, agora nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, que é uma continuidade do conteúdo anterior, que fala sobre o lixo e a qualidade de vida. Então, vocês já pararam para pensar um pouquinho na quantidade de lixo que é produzido por dia na nossa cidade? E na sua casa, quanto de lixo vocês produzem por dia? E para onde vai esse lixo? Quem se encarrega de dar o destino a ele? Então, aqui nós temos uma imagem, que mostra um terreno cheio de lixo. E o que é que esse lixo produz? Quais são os gases? É tóxico? Não é? Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então, aqui vocês têm uma imagem que mostra a quantidade em média de sacos de lixo que uma casa só produz. Então, em uma semana, a média é de 6 sacos. Em um mês, 27. Em 6 meses, 156. E em um ano, a média é de 313 sacos de lixo. Isso para uma única residência. Imagine todas as residências de nossa cidade. Então, nas grandes cidades, o lixo que é produzido pelos moradores e pela indústria é responsabilidade de cada cidadão, das empresas e da nossa administração pública. O lixo ele pode ser chamado de resíduo sólido e ele apresenta perigo para a saúde humana e para o meio ambiente e pode contribuir para o aumento de mortalidade e também de doenças. Além disso, o lixo ele pode causar enchentes, entupir bueiros e diminuir a vazão de água, sendo um dos maiores problemas da cidade moderna. Então, esses resíduos perigosos e causadores de danos ao meio ambiente, quais são os exemplos desses resíduos? Embalagem de produtos corrosivos, tóxicos, inflamáveis, drogas, medicamentos, curativos, utensílios como agulha e seringa, alimentos contaminados, rejeitos industriais como mercúrio, chumbo e arsênio. Então, tudo isso pode ser produzido através do lixo. Então, o lixo ele pode causar mau cheiro e aspecto desagradável que produz nas cidades que recolhem o lixo e os amontoam em lixões. Então, são na grande maioria locais em que esse lixo é depositado. E quais as consequências que eles podem causar? A contaminação do solo e das águas subterrâneas. E também pode ser a proliferação de insetos, de roedores, que podem causar e transmitir doenças. Então, tudo isso são consequências dos exemplos de lixões, que são locais em que são despejados esse lixo. Então, além disso, os lixões, nós encontramos os micro-organismos, que são organismos muito pequenos, que muitos deles não são vistos a olho nu. Então, exemplos desses micro-organismos são
vírus, bactérias, protozoários e fungos microscópicos. E eles são chamados de micro-organismos patogênicos. Por quê? Porque eles causam alguns tipos de doenças, tá? Então, ratos, baratas, moscas, que vivem geralmente nos lixões, eles podem levar nos seus corpos esses micro-organismos patogênicos e vão, assim, transmitindo doenças. Então, aqui nós temos alguns tipos de doenças, né? E o modo de transmissão que esses animais transmissores acometem. Então, o rato, por exemplo, ele pode causar a leptospirose e a peste bubônica, que a gente pode se contaminar através da urina do rato e a picada da pulga que estiver contaminada pelo rato, certo? Então, além disso, quando chove, a água ela vai se misturando com os resíduos em decomposição e esse líquido ele vai produzir o chorume, que ele vai se infiltrando na terra e pode contaminar o lençol subterrâneo da água. Dessa forma, a camada de água que existe embaixo do solo vai estar contaminada. Então, pessoas que moram nas vizinhanças, que utilizem água de poço, então elas podem estar adquirindo essa água contaminada também. Agora, outro tipo de dejeto desses lixos é o aterro sanitário. Então, para evitar tais riscos que os lixões oferecem, nós temos os aterros sanitários, que diariamente o lixo é despejado e compactado, coberto por uma camada de terra. E essa cobertura ela vai evitar tanto o mau cheiro, né, que se espalha ao redor, como também vai reduzir a presença de animais, insetos, como ratos, baratas e mosca. Então, para evitar a contaminação do lençol subterrâneo da água, o solo dos aterros sanitários ele é revestido com uma camada de material plástico, que vai impedir que o chorume se infiltre no solo. Então, aqui nós temos uma imagem que mostra bem detalhado esse tipo de aterro sanitário. Então, aqui são as várias camadas de lixo que é depositado. Entre eles, sempre vai ter uma camada impermeável com um material plástico, que vai impedir que o chorume seja infiltrado no solo. E esses caninhos aqui servem para coletar o chorume e impedir que ele infiltre, certo? E para onde é que vai esse chorume, que é o líquido? Ele vai para estações de tratamento de esgoto. Então, vai tratar esse esgoto produzido pelo lixo para evitar a contaminação do solo. Então, como é que funciona o aterro? A decomposição dos restos alimentares pelos micro-organismos, eles geram diversos gases, como o gás metano, que ao pegar fogo com facilidade pode causar explosões. Por isso, há tubulações espalhadas pelo aterro sanitário também, que impede o acúmulo desse gás metano entre o lixo depositado. Assim que o metano sai pela tubulação, ele é queimado, deixando de oferecer risco de explodir, certo? Então, aqui nós temos uma imagem, em que o metano ele está sendo queimado no aterro sanitário para evitar acidentes. E essa foto é lá de São Paulo. Mais acima, nós temos o lixo sendo compactado, né, por terra. E aqui ao lado, nós temos um tanque de aeração, que é onde o chorume é armazenado, para que assim ele possa ser tratado. Lembrando que esse chorume, mesmo passando por uma estação de tratamento, ele não tem finalidade para que a gente vá manuseá-lo, tá? Só que ele fica muito mais tratado para que ele possa ser despejado em algum rio e assim ele não causa contaminação. Outro tipo de descarte do lixo é a incineração do lixo. E o que isso significa? Significa queimá-lo, até que ele se reduza a cinzas. E quais são as vantagens? Um dos problemas sérios do lixo é que ele ocupa muito espaço. E a incineração ela é feita num gigantesco forno. E ao final, restam as cinzas, que são levadas para o aterro sanitário. Como o volume dessas cinzas é cerca de 10 vezes menor do que o volume do lixo, a incineração ajuda a resolver o problema de espaço. Então, no entanto, ela também apresenta alguns probleminhas. Por quê? Queimar o lixo é mais caro do que enterrá-lo. Além disso, quando o lixo é queimado, saem pelas chaminés alguns gases tóxicos e um pouco de cinzas, sendo necessária a utilização de filtros adequados nas chaminés, o que encarece um pouco mais o processo.
Então, a incineração é um dos métodos utilizados no tratamento dos resíduos de serviços de saúde, que inclui o lixo hospitalar, pois eles são altamente contaminados por micro-organismos patogênicos. Então, aqui nós temos uma imagem em que mostra esse lixo sendo incinerado, tá? E aqui as chaminés liberando o gás desse lixo. Então, o tratamento, o despejo desse lixo é uma questão de atitude, né? Para melhorar a qualidade de vida, não devemos jogar lixo nas praias nem nas ruas. Devemos sempre separar os tipos de lixo, como vidros, jornais, latas e embalagens de papel. Utilizar o lado em branco dos papéis para fazer rascunho e anotações. Dessa forma, a gente diminui também a quantidade de papel jogado no lixo. Não jogar fora roupas, brinquedos antigos e nem utensílios que ainda poderão ser aproveitados. Evitar o uso dos descartáveis, né? E evitar o uso de pilhas também. Então, são atitudes que nós podemos ter para melhorar essa questão do despejo do lixo, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!